Você já parou para pensar no porquê o reino dos céus é algo que não pode ser negligenciado hoje? Então vamos lá. Quando a gente fala de reino dos céus, geralmente a gente associa ao paraíso ou ao céu, genuinamente dizendo. Às vezes, se você sair perguntando por aí, é isso. Um lugar onde Deus habita e onde há anjos, onde a harmonia acontece perfeitamente. Mas é muito provável que no tempo primitivo, nos tempos de Jesus, não era considerado assim o que era reino dos céus. O reino dos céus no tempo de Jesus era baseado em um estilo de vida, era baseado em um estilo de vida integrado em virtudes e em bondade. Tais virtudes e tais bondades vertidas do próprio reino celestial, porque do céu se origina toda a virtude que rege a terra. Porque possivelmente eles acreditavam nisso, que do céu se origina toda a virtude que rege a terra e beneficia a terra em sua função. A gente vê aqui nos livros deuterocanônicos, 1 Macabeus, quando o autor vai dizer que eles oraram a Deus, ele nem usa a expressão de oraram a Deus, ele usa a expressão de oraram aos céus. Claro que fica subtendido a ideia de que eles oraram a Deus. Sim, o objetivo era orar a Deus, mas se direcionar ao céu é se direcionar à morada de Deus, literalmente naquele tempo, onde tudo era amplificado e genuinamente integrado nas virtudes puras emanadas pelo próprio Deus, um lugar cujo todos os espaços era genuinamente governado por toda essa bondade, essa qualidade vigorosa do que é justo, correto, enfim, do que é virtuoso em geral. E dos céus emanava a terra. Mas por que eles faziam isso? Primeiro, a perspectiva natural eles observavam. Não julgando que o mesmo céu natural é o céu cujo habita o trono de Deus. Mas eles pegavam esse símbolo de algo alto que beneficia o solo aqui embaixo. A chuva, os astros, as estrelas, os astros celestes, dizendo os corpos maiores, né? Lua e Sol, pelo menos no mundo antigo assim era visto, cujo movimento deles beneficiava a terra, dando as estações, os ciclos e tal, para a frutificação da terra e os períodos cujo qual a terra precisava passar, que também a chuva vinha do céu, o sol vinha do céu também, a lua que fazia baixar e aumentar a maré, fazia com que os rios se moviam e regassem outras partes da terra. Então, era dos céus a emanação da virtude e de forma natural, né? Falando dos astros naturais, do céu natural, do primeiro céu, vamos dizer assim, que existiam para governo e benefício de toda a terra natural. Então, quando os judeus associavam isso também ao céu espiritual, entre aspas, que não era tão espiritual, era quase que literal para eles, de que Deus habitava literalmente acima nos céus. É possível que a associação de João a dizer que o piso era como de cristal era a ideia de que de cima dava para ver as coisas de baixo, né? O mundo e essas coisas. Então, é muito provável que seja assim. Então, eles observando que nas coisas naturais havia esse benefício celeste ao terrestre, associavam as coisas espirituais, vinda do trono de Deus. E eles não estavam errados. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente percebe que o Espírito de Deus pairava, se locomovia por cima das águas. E por cima das águas, sobre as águas ou depois das águas, é justamente o que define a palavra hebraica shamaim, usada para definir o conceito de céu. Quando falamos céu ou céus, shamaim em hebraico. Palavra esta, que significa depois das águas, acima das águas, posterior às águas. Então, o Espírito de Deus está acima das águas. O que é o oposto de Deus, que é justamente a sua ausência, o abismo e a escuridão, já que de Deus vai verter a luz da ordem de todo o universo para fazer separação entre as trevas e a luz, vai vir da forma superior àquela luz
embaixo trevas no abismo, né? E vemos que a ausência de Deus está abaixo. Então vamos ver. Abismo é sempre associado ao lugar onde os ímpios serão jogados para ficar longe da presença de Deus, porque o abismo, justamente naquele oposto extremo que a gente vê no início do Gênesis, é o símbolo disso, é o símbolo da ausência divina. Enquanto por cima das águas, que era a definição exata para céus, antes mesmo de qualquer coisa ser criada, estava o Espírito de Deus ocupando todo o espaço. Então, se ali naquela região cujo Deus parece que como um pombo, uma pomba em cima dos seus ovos, choca e dá vida às coisas, e assim o Espírito de Deus estava em cima das águas e deu a vida a todo o universo, e continuou ali, viu? Por cima das águas, mesmo que fez a expansão, um espaço entre uma coisa e outra, Deus estava acima do espaço entre uma coisa e outra, acima das águas de cima, né? Então, dali dos céus, Deus regiu toda a virtude para fazer a terra funcionar em sua perfeita função. Então, o celestial sempre é posto na mística e no pensamento judaico primitivo como o virtualizador, no sentido de trazer virtude para a função terrestre e fertilização terrestre. O que é que eu posso dizer? E a terrestrialidade aparece sempre como aquela que, já de início na criação, como vemos, no início criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas se dos céus Deus emanava a sua ordem à terra, e ela passou a corresponder com tudo e gerar e ao ser fertilizada com a ordem divina, ela gestava e dava à luz tudo aquilo que emanava. Então a gente vê que desde o início a função terrestrial, até quando ela não havia forma, é frutificar aquilo que é emanado do celeste. E o reino de Deus, na perspectiva primitiva, às vezes era assim. Às vezes não, muitas vezes, a maioria das vezes, quando aparece, era assim. Quando chamamos reino dos céus, falamos daquela virtude que é contemplada e emanada celestialmente dos mundos superiores de Deus, do próprio trono, que vem a fertilizar na terra. E quando fertiliza e gesta fruto e devolve a Deus aquilo que é emanado do céu, o reino terrestrial também, correspondendo com o reino celestial, torna-se possivelmente dentro da mística judaica antiga, considerando a mística rabínica, considerando a perspectiva da leitura dos sábios e até mesmo dos pais da igreja e alguns ensinamentos de Jesus, né? Falando da eminência do reino, de que ele vem antes até mesmo da vinda glorificada do próprio Cristo. Como é que eu posso dizer? Enfim, considerando essas coisas, a gente vê que o reino de Deus é literalmente a diferença entre o reino dos céus, entre o reino de Deus, é que a ordem divina que está nos céus vem à terra para ser fertilizada, fecundada, gerada e também desenvolvida a dar a luz e ao seu fruto. E assim, quando tudo está harmonizado entre o reino dos céus e o reino da terra, o reino de Deus celestial vem para o reino de Deus terrestrial, vem para o reino terrestrial, unimos novamente aquela harmonia cujo qual estava desde o início com Adão, tornando assim a amplitude do conceito do reino de Deus. Às vezes o reino de Deus pode se resumir ao reino celestial, e não há diferença nas citações, mas às vezes o reino de Deus já se diz em resposta sobre a terra já contemplada e dando fruto daquilo que recebeu do próprio reino de Deus celestial, se tornando também o reino de Deus terrestrial, porque se embasa da mesma harmonia celeste, vertida pelo celeste, vertida pelo trono de Deus. Então, quando a gente entende
essas ramificações dessa árvore maravilhosa chamada Reino de Deus, e as raízes também. Quando a gente sabe que o Reino de Deus tem, o fundamento da nossa esperança está no mundo transformado, e Paulo fala, seria vã a nossa fé se assim não fosse, e a gente olha para o Reino de Deus como essa árvore que tem a raiz no futuro da glorificação, não pensemos que a árvore é só feita de raízes, mas ela tem seu tronco, seus galhos, suas folhas e seus frutos. Então, onde estão os frutos, seus galhos, suas folhas? Se o fundamento é o futuro, se nos alimentamos de coisas futurísticas, somos hoje o galho que deva frutificar, né? Para finalmente, no futuro, literalmente, usando o termo finalmente, final, estejamos fincados nos tempos eternos no Olam Rabá, mundo vindouro, em hebraico. Hoje começa o reino de Deus, de uma forma invisível, para que um dia se manifeste visivelmente. Primeiro é necessário que seja espírito antes de ser corpo, antes que ganhe físico. Primeiro o reino de Deus é trabalhado de forma espiritual, e a gente usa do nosso físico a submeter a essa forma espiritual. Mas o reino de Deus, ele já existe, já é iniciado. Quando perguntam para Jesus, quando virá o reino, como virá? E ele diz, não espereis, vós, que o reino venha de forma estética, visível, física. Porque eu vos digo que, se vos disserem que o reino está aqui ou acolá, não acreditais, porque o reino está entre vocês. Então veja bem, quando Jesus ensina isso, ele está literalmente nos ensinando sobre essas coisas, sobre esse mistério, de que o reino de Deus é uma fonte que vem desde os céus à terra para ser emanado. Então a oração do Pai Nosso passa a ter um brado não somente de que se decreta o futuro, mas que se decreta que, de fato, a ordem que há nos céus venha à terra, que teu reino venha a nós, diz a oração do Pai Nosso, e seja feita, realizada. A palavra feita, por exemplo, a palavra que fala de completude, né? E diz que o feito já está pronto e não precisa de mais nem de menos, é vindo pelo sufixo de per, feito, perfeito. Então a palavra ela tem essa entonativa ainda, parece que no original, quando a gente sabe associar. Sua vontade seja completa, seja confirmada aqui, como é nos céus. Como se necessitasse de confirmação aquilo que do céu se emana, pelo nosso comportamento, hoje e agora, porque o reino é agora. Embora Jesus responda assim, dizendo que o reino está entre nós, ao decorrer dos seus ensinos, ele falará do futuro, sobre um relâmpago que sai do Oriente desde o Ocidente, o seu esplendor. Ele continua com a visão futurística, mas ele fala, não negligencie agora. Quando Jesus falava sobre entrar no reino, vocês fecham a porta para que ninguém entre aos fariseus, ele já dizia que a condição do reino já estava aberta. Então o governo celestial quer ser fertilizado aqui na terra por nossas ações. E para falarmos disso, por que não lembrarmos do Éden? Se você acha que os céus é uma coisa pronta, cujo não necessitamos esforços, e que a terra é só um papel do passado que devemos amassar e jogar fora, devemos meditar nos mistérios do Jardim do Éden. Já que falamos do reino e toda vez associamos aos céus do mundo vindouro, do paraíso, quer seja no futuro, no mundo que virá ou no mundo que já se foi, o Éden, por que não falarmos sobre o que Deus trabalha e trata como a emanação plena do seu reino? Vamos caracterizar e prestar atenção. Não lermos o Éden como crianças, simplesmente, e que vemos os símbolos e ignoramos completamente, mas como sábios.
Primeiro, vamos enxergar a necessidade da criação do homem. E a gente entende de que Deus criou um homem para trabalho. E é interessante, não havia ninguém para lavrar a terra. Lavrar a terra, em hebraico, pode significar literalmente cuidar, trabalhar com a terra, pela terra, através da terra, na terra. Mas isso era para pôr o homem no Éden, o paraíso, trabalho, paraíso. Embora a gente associe a Deus com o dia do descanso, Deus mais trabalhou do que descansou. Deus é um trabalhador artesão genuíno, cujo cada detalhe que ele executa bem, ele para analisar se ficou bom. E viu Deus que era bom, como um artesão cauteloso na sua obra, como aquele que tem gosto de trabalhar nos detalhes e na função de um determinado objeto ou ofício. Então, o homem é feito para arar a terra, e ele o coloca num jardim no Éden. Éden é um lugar, havia um jardim ali. E por que um jardim? Pensamos bem, se tudo foi feito ao homem, como diz a tradição judaica, ao homem não, para o homem, como diz a tradição judaica e a tradição cristã, quase dizendo que o homem é a cereja do bolo da criação, ou a coroa da criação. Por que notamos isso? Podemos até prestar atenção. Deus não faz um castelo para representar a sua realeza na terra. Porque ele não dá ao homem um trono, governo, anjos e seres submetidos ao seu governo para representar a amplitude do seu governo, da sua emanação perfeita sobre a terra desde os céus. Aquele momento que chamamos de paraíso, o Éden. Por que um jardim, não um castelo? Por que o jardim, não a estalagem? Por que o jardim, não a torre? Por que o jardim, não a cidade edificada e maravilhosa? Por que um jardim? E a perspectiva para a compreensão disso, analisando todas as metáforas inseridas no Antigo Oriente, e principalmente o intuito primitivo dos hebreus, o qual poderia descrever o porquê o homem se afastou de Deus como justificativa, entendemos do porquê de ser um jardim. Porque, perdão, o paraíso, o mundo, a virtude, a beleza, o melhor desta terra, que essa terra pode ser, é algo que precisa ser cuidado, contemplado, vigiado, embelezado, em esforço contínuo, assim como um jardineiro, no campo onde ele opera a sua jardinagem, no campo onde ele opera o seu ofício. E vemos que o homem tem a função, lá no início, no Gênesis, de sacerdote. Ele precisamente não tinha qualquer necessidade de sacrifícios de morte, de bode. Então a forma com que ele sacerdotizava era simplesmente pegando a vida em seu potencial e revelando genuinamente e puramente o potencial vitalício, tanto dele mesmo quanto da natureza, das plantas, do terreno que lhe fora confiado, daquele espaço que lhe fora confiado. O homem manuseava a vida em virtude para emanar a Deus como sacerdote. É interessante que isso, dentro do essenismo e dentro do cristianismo, vai ser trabalhado novamente, já que Cristo, no cristianismo, tirou todo o sacrifício necessário de morte na sua redenção. Podemos voltar aos sacrifícios vitalícios de vida, segundo o apóstolo Paulo, que é onde em virtude nos oferecemos a Deus, na melhor produção, na melhor virtude, na melhor contemplação da existência,
em ascensão a Deus, como Adão fazia, entregando nossa vida e a nossa esfera de vida em beleza, em genuinidade, em harmonia com aquilo que deve ser operado e posto ao altar da oferenda a Deus, espiritualmente dizendo. Então, o homem ajudava com o próprio potencial terrestre a exalar a beleza natural, a beleza terrestre a Deus. Por que jardim? Por que jardineiro? Por que guardião, o ofício do homem? Na mística judaica, no pensamento judaico, jardinagem e guardião é quase a mesma coisa. Só que o guardião, às vezes, está sobre a guarda de um ser humano. E jardinagem, você está sobre a guarda de um espaço. E esse espaço, comumente associado a plantios, vegetação, etc, etc. A gente vê, por exemplo, que quando Maria está no sepulcro, se depara com o sepulcro vazio de Jesus, quando Jesus aparece para ela e ela sem o reconhecer, por conta da tradição que havia no período, de que mulheres não se dirigiam diretamente olhando aos homens que não conhecesse, fosse estranho a elas. Ela permanecendo de cabeça baixa, sem reconhecer que era o seu próprio mestre, por muito chorar, julga ser um jardineiro. Mas o que é que um jardineiro faz? Em lugares que não havia jardim para se cuidar, muito possivelmente, ou talvez até fosse. Mas a consideração dessa mulher é que esse homem, de alguma forma, poderia ter responsabilidade com a vigilância daquele local. Por isso ela o questiona. Onde puseram o corpo do meu Senhor? Como se ele tivesse compromisso com isso. Então a gente vê que a ideia de jardineiro nem sempre pode se associar unicamente a jardineiro, mas também ter a ver com a ideia de guardião, de vigia. Então era muito mesclada. Um homem no Éden, ele era guardião e jardineiro. E justamente o jardineiro é isso. Se ele quer cuidar do jardim, ele tem que vigiar, ele tem que cautelar. Por quê? Para manter a beleza, para fazer o belo, ele haverá de ter trabalho. Para conservar esse belo, ele terá de ter trabalho, né? Que ele fez. Então, trabalhar para manter, guardar e produzir é vigiar. Você tem que ver se os ramos estão crescendo bem, se as árvores estão frutificando corretamente, se uma planta não vai sufocar a outra. Você tem que ter esse equilíbrio e essa boa administração para que emane em beleza e em virtude, em frutificação correta, no seu potencial pleno. Por isso é associado a jardim, o paraíso. Porque a ideia de jardim está associada sobre a nossa responsabilidade de vigília e de cultivação. E de cultivo sobre as coisas que Deus nos deu, que tem real potencial de ser melhores do que são. Já de início, o próprio Éden expressa que às vezes, o paraíso que queremos está numa vida de trabalho, de vigilância e de cultivo que não queremos operar. E se o reino ali simbolizava a harmonia ideal entre o reino celestial e terrestrial, e fala de tudo isso sobre o comprometimento do homem em pegar esta terra. Um homem era tão ligado com a terra. Quero que vocês prestem atenção nisso, que quando ele é amaldiçoado, entre aspas, a terra padece junto. Então, quando o homem é abençoado, ela também se beneficia. A gente vê isso não somente pela mística de Adão, lá no Éden, mas a gente vê pela mística do povo na terra prometida, em Canaã. Que se eles fossem bons e fossem uma bênção e cumprissem com as bênçãos de Adonai, a terra haveria de frutificar no tempo certo e favorecer os filhos de Deus. E assim será no mundo vindouro. E assim é hoje, na verdade, nas nossas vidas. Se a gente pensa que o reino de Deus é só a questão de tirar a nossa penosa, a minha, do foguinho do inferno,
e de ganharmos e barganharmos com Deus um paraíso maravilhoso, a gente está jogando muita da revelação do reino de Deus fora, já que o próprio Cristo falou que as obras cujo qual ele considera virtude é para dar sabor à terra, para que ela não entre em dissabor de forma tão rápida e precoce, para a gente retardar o dissabor a esta terra. Ele não está falando do Olam Rabá, do mundo vindouro. Jesus está anunciando que este mundo tem necessidade da função que o reino celeste quer trazer na emanação das virtudes, da ordem e do estabelecimento correto da integridade e da função ideal das coisas que só o reino de Deus pode inspirar o homem a fazer. Este mundo agora não é entregue à deteriorização por causa da ordem emanada dos céus, naqueles que ainda cumprem um ofício de sacerdotes, de mediar o mundo superior, o trono de Deus à terra, por suas virtudes, por sua bondade. Jesus não está avisando como que o mundo futuro terá necessidade, mas esse, até porque quem precisa de medicamento é o doente. E se Jesus compara a obra daqueles que são filhos do reino com luz, é para iluminar quem está no escuro. Com ressurreição, é para ressuscitar quem está morto. Com cura, é para beneficiar quem está doente. Deixe de ser idiota e de não contemplar a virtude que já opera o reino de Deus e o para que você trabalha, achando que podes pular a etapa, querendo entrar no amanhã sem se inserir no hoje. A Terra, numa proporção menor, tem chance de viver um pequeno paraíso, um símbolo limitado de paraíso, enquanto o verdadeiro paraíso não vem. Porém, os homens não marcam com essa responsabilidade, a responsabilidade da observância, do cultivo das coisas boas e das coisas relevantes. O homem está cada vez esperando pelo outro e querendo que todos trabalhem para ele mesmo, sem ele mesmo doar nada. A humanidade está na contramão daquilo que precisa a terra e o mundo para se funcionar na verdadeira virtude. O sal que dá o sabor, a luz que ainda opera a esperança da vida, cujo próprio Jesus compara aqueles que procedem em virtudes tais que ele mesmo citou, chamado bem-aventuranças. O reino celeste não é coisa para ficar simplesmente no céu. O reino terrestrial tem necessidade de fertilizar aquilo que é celestial. O reino terrestrial tem necessidade de se submeter e servir ao reino celestial. Como a esposa tem essa função ao marido, como o corpo, a cabeça, a mente. Assim é os céus, a mente da terra, os céus, o marido da terra. Se a mulher gesta na fertilização do homem um fruto da relação dos dois, tornando eles uma só matéria e carne, assim é o reino celestial e o terrestrial, quando os filhos de Adão passam a unir as matérias. Veja que você começa a compreender o que diz a oração do Pai Nosso. Não é sobre beleza, não é sobre sua religiosidade. É sobre o quão você quer que as coisas funcionem em sua respectiva função. Porque o reino de Deus é algo que temos necessidade de operar hoje.
não dê sinônimo ao reino de Deus, que ele não tinha no passado. Veja que quando Cristo fala do reino de Deus, ele também fala do futuro. Mas ele fala de retardar o dissabor que a terra quer entrar por conta da sua falta de ordem e desarmonia. Retardar a total integração na escuridão. E o reino de Deus tem esse benefício, porque ele é baseado na harmonia que muitas vezes a terra quer negar a ter. E que harmonia é essa? Como eu posso dizer que essa harmonia é divina? Não é porque você leva as coisas à igreja. Não, porque antes de igreja Deus fez a criação. E Deus é espírito. Não há lugar mais para você dizer ser mais santo, senão a sua própria integridade diante dele, aonde quer que você esteja. Estou dizendo que você fazer as coisas funcionar na sua respectiva função já é da glória a Deus. Quando você usa um lápis como um lápis que ele é, quando você faz de criatura de Deus se usar como a criatura que é, ou quando você se vê como filho de Deus e age como filho de Deus que deve ser, quando o macho funciona bem como o macho que deve ser e a fêmea funciona bem como a fêmea deve ser, portanto vocês não percebem que quanto mais o homem foge da ordem, mais o mundo fica hostil, mais o mundo perde as características originais. Mas as crianças parecem menos crianças, os adultos menos adultos, as mulheres menos mulheres e os homens menos homens. As coisas são integradas nas suas disfunções, porque o reino celeste fica longe, mas o reino abismal fica mais perto. E eu estou falando do reino cujo qual representa a ausência do próprio Deus. E o caos, já que Deus é pura ordem e cosmo. Cosmo é justamente o oposto de caos. Cosmo é quando tudo se alinha em respectiva função. Caos é quando nada bate mais com nada e não tem qualquer diretriz. Deus, ordem. Ausência de Deus, caos. Então, portanto, há a necessidade de glorificarmos a Deus diante dos homens, como diz Cristo, através da nossa boa virtude, emanação luminosa e salgada. Porque dar glória a Deus é literalmente dar espaço a Ele. Porque a ordem evoca a Deus, invoca a Deus diante da nossa presença. A ordem é presença de Deus. A harmonia é presença de Deus. Como um jardim, na sua beleza, fala da presença. A diferença entre o jardim e um terreno baldio é que cada um expressa alguma coisa. E quais são essas coisas distintas que ambos expressam? Uma, não tem presença de fruto de trabalho de um homem que se comprometeu a zelá-lo. Terreno baldio, haverá daninhas, erva daninhas, haverá plantas esmagando outra. A grama lá em cima, animais peçonhentos, insetos e pragas. Enquanto o jardim, o esforço do trabalho humano para a beleza e melhor gestação do local. Você entendeu do porquê o paraíso de Deus é associado ao jardim? Você ainda não entendeu? Por que o reino de Deus, na mensagem do Evangelho, é mais associado a coisas correlacionadas à agricultura e a trabalho? Pense bem. Às vezes o paraíso que procuramos na terra, a paz que procuramos está no silêncio que não fazemos, nas palavras que não escolhemos dizer, no comportamento que escolhemos não ter, no esforço que queremos não fazer. O paraíso possível, a melhor aparência e manifestação desse mundo está por detrás de um trabalho que todos estão negligenciando. Não ache que o reino de Deus é remédio para dar pração. É cirurgia para fechar a carne limpa e sem necessidade. O reino de Deus é baseado em retardar a destruição da criação que Deus viu como boa. O reino de Deus é predispor a terra na virtude que um dia será plenificada no mundo vindouro. É predispor, é já colocar a terra sob um governo de harmonia e de melhor produto. Hoje.
Com isso eu quero dizer que nunca, mas nunca mais, depois desse vídeo, depois desse sermão, você associe o reino de Deus como algo distante e crie vergonha na sua cara, como eu tenho que criar vergonha na minha, de falar tal asneira diante do Deus que muito disse que se importa com sua criação, que faz a terra vomitar os seus pecadores, que faz a natureza se rebelar contra os ímpios que a faz abundar em pecado, mas faz ao mesmo tempo com que a natureza beneficie o justo. Como os animais que ficaram em paz com Noé, como os animais que ficaram em paz com Daniel, como os animais que ficarão em paz no mundo vindouro, como os animais que ficavam em paz em Adão. Como aqueles flagelos naturais que estavam caindo em cima do Egito pela ordem divina, mas não tocava em Israel. Como o dilúvio que não chegou em Noé, serviu para fim de uns e recomeço de um só, chamado Noé. E como será conosco? Deixe de ser animal. Nem os animais pecam assim com Deus, se tivesse consciência do que era o reino de Deus. O reino de Deus está no sorriso puro que sua esposa pode lhe dar, sem malícia, em cultivo de uma virtude que está em você. O reino de Deus está quando você cumpre bem a função paterna que te é incumbida. Quando você cumpre bem a função de filho que te é incumbida. Se Deus confiou o Éden ao homem, Deus confiou as nossas vidas ao nosso espírito. E como os céus é idôneo para o voo das aves, o mar para o nado dos peixes, onde ambos foram dedicados a serem formados, a viverem e a se locomoverem, se eles são idôneos à sua natureza, tanto o vento para a ave e a ave para o vento dos céus, e o mar e as águas do mar para o peixe e o peixe para o mar e as águas, assim o nosso espírito é idôneo para a vida que recebemos como subconsequência de o recebê-lo. Devemos ter nosso espírito em genuinidade com a vida que Deus nos confiou a ter, para dedicarmos a Deus o melhor de quem devemos ser e ter diante dele. Ter no sentido de dominar tudo que nos é confiado na esfera de nossa vida, para zelarmos, não deixarmos pragas evadaninhas corromper a beleza de nossa vida, dando espaço a Deus. E tudo aquilo que dá espaço a Deus, dá espaço à presença de Deus, claramente. E dar espaço à presença de Deus, claramente, é justamente a definição de glorificação, de kavod, kaved, em hebraico. Kaved, em hebraico. Glória, em hebraico. O efeito genuíno daquilo que se fez presente. Ou para a presença. Essa é a meditação de hoje. Cuidado, quer ser um jardineiro? Quer entrar no Éden novamente? Como é que vem sido o teu cultivo nesse mundo? A beleza da tua vida pautada nas virtudes de vivência, em sacrifícios genuínos de vida a Deus. De vida, que cultiva a vida. Porque antigamente, quando ainda estávamos sujeitos aos sacrifícios, fala os israelitas, de morte, a gente pagava com a morte. Mas Cristo já pagou. Então a gente agora é amarrado a dar sacrifícios vitalícios. Ou seja, de cultivos e de elevação de vida e de aprimoramento da própria vida. Não de pagar com ela, mas de enriquecê-la. Como Adão, que já tinha recebido o Éden, com a basáltica pronta de beleza, mas havia de trabalhar com a poder de potencializar para a sua melhor versão ainda, na sua vigilância, na sua contemplação sobre aquilo que Deus lhe confiou.
Isso é confiado a nós agora, na nova aliança. Este é o canal O Caminho, cujo tenho uma necessidade de voltar para o pensamento da igreja primitiva sobre suas diretrizes, antes mesmo até de alguns padres da igreja.